Saudações, irmãos, amada Igreja do Senhor. Nossa reflexão se encontra em Lucas capítulo 15, versos 21 a 24, versos 28 a 30. Lucas capítulo 15, versos 21 a 24, versos 28 a 30. Do verso 21 ao verso 24, nós encontramos estas palavras. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo ou convencê-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Bondoso Deus, abençoa a entrega da tua santa palavra, no nome santo de Cristo. Amém. O irmão fariseu. Quando o filho pródigo volta para casa, conhecemos, o pai faz uma festa. Cheio de alegria, ele vê na volta do filho um motivo para festejar. Ele convoca todos para que se alegrem e festejem com ele. Do verso 23 ao verso 24 encontramos isto. Mas o filho mais velho não quis participar desta comemoração. Para ele, trabalhador em casa, que voltava do campo, tudo aquilo era estranho. Tudo era um desperdício. Ele se ofende com aquela festa. Ele se magoa com tudo aquilo que vê. Em seu orgulho e farisaísmo, ele entra em contenda com o pai. O irmão do pródigo revela ser um fariseu em suas atitudes. E essas atitudes são as seguintes: ele é um homem que não exerce misericórdia. Aquela festa, irmãos, era embasada na misericórdia, na graça e no perdão que o pródigo alcança do pai. Mas ele não aceitava que fosse assim. Ele é um típico fariseu. Nos olhos dele, ou na mente dele, este irmão deveria ser disciplinado, castigado, e não receber perdão, graça e muito menos uma festa. Ele não se alegra com a volta do irmão. O verso 28 diz: e ele se indignou e não queria entrar, e está indignado, zangado, emburrado, de cara fechada, amarrada, com tudo aquilo que vê. Os criados entram e participam da festa. Ele não entra e não participa da festa, da alegria do pai. Ele se mantém do lado de fora. Sabem quem este homem representa? Ou para quem ele aponta em nossa época? Para aqueles irmãos, aqueles crentes que não se alegram quando pecadores se arrependem. Aqueles crentes que querem ou não veem a segunda chance, a oportunidade de perdão, o arrependimento verdadeiro, não se alegram com estas coisas quando elas acontecem na vida de uma pessoa ou dentro da igreja. Quando o irmão arrependido volta, não é motivo de alegria, não é motivo de satisfação. Pelo contrário, ele se mantém ausente, não há motivo de comemoração. Este irmão não celebra o retorno do irmão que perdido se arrependeu, que perdido volta para casa. Para ele, aquela ação
do irmão não merecia nenhum festejo, nenhuma comemoração. Ele desconsidera o seu irmão. Veja verso 30. Vindo, porém, esse teu filho. Ele só diz isto. Ele não diz meu irmão. Não disse vindo o meu irmão. Não. Esse teu filho. Para ele, tudo agora estava cortado. A relação fraternal perdeu o vínculo. Foi cortada esse laço. Em seu coração, os laços fraternos com o seu irmão foram cortados. E diz para o pai, vindo, porém, esse teu filho. Como se não pertencesse àquela família, como que não tendo mais vínculo com o seu irmão. Total desconsideração, não chama de meu irmão, chama esse teu filho. Ele recusa, não aceita o arrependimento do irmão. O verso 30 ainda diz, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Desperdiçou os teus bens com meretrizes. Não enxerga o arrependimento do irmão, aponta os pecados do irmão, não viu a confissão do seu irmão, nem procurou saber do pai, quando o irmão diz, pequei contra o céu e diante de ti, verso 21, o quebrantamento do seu irmão não é considerado, só enxerga os defeitos do irmão, não vê a própria coragem do irmão em voltar arrependido para casa, se humilhando perante o pai, desejando ser simplesmente um dos empregados da casa e não ser tratado mais como filho. Ele não percebe estas coisas. Nada disso foi levado em consideração por ele. Para ele não há motivo de alegria, não há motivo de misericórdia e muito menos de perdão para aquele irmão. Era um homem sem misericórdia, que não exercia a misericórdia, que embora falasse talvez de misericórdia, ou lesse sobre ela, na hora de pô-la à prova, de vivê-la na sua vida, ele não exerce misericórdia. Sem alegria para com a volta do irmão, desconsidera o seu irmão, esse teu filho e não meu irmão, recusa o arrependimento do irmão. Jesus, falando em sua palavra aos da sua época e também a cada um de nós, ele diz o seguinte: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ele diz em outro texto, Mateus 12, verso 7, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Irmãos, muito cuidado. Somos chamados para sermos luz e sal. E como luz e como sal, devemos aprender a exercer a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas deste espírito fariseu, de olhar somente para si, na sua bondade, e os defeitos dos outros, este irmão, o irmão fariseu, não exerce misericórdia. Mas, irmãos, o irmão fariseu também é um homem que despreza a humildade. Ele não tinha essa postura, uma postura humilde, de se quebrantar, de dar a outra face, de deixar a capa. Não tinha essa atitude. Era olho por olho, dente por dente. Orgulhoso, ele fala o que ao pai? Veja verso 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. É uma declaração de perfeição de alguém que desconhece qualquer erro em sua vida. Nunca transgrediu um mandamento do pai. Sabem quem ele nos lembra?
nos lembra o fariseu de Lucas, capítulo 18, verso 11, que levanta uma oração a Deus dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, nem como este publicano aqui do meu lado. Fariseu age assim, irmãos, sempre fazendo comparação, que não é igual àquele, que é melhor do que aquele. Ele chega para o Pai e no seu orgulho, na sua falta de humildade, diz que nunca transgrediu um mandamento do Pai, uma ordem do Pai. Um ditado alemão diz: o alto elogio cheira mal. Cuidado, o alto elogio cheira mal. Naquele lar, naquela residência do pródigo, a residência do irmão fariseu, naquela situação, naquele dia, reinava, predominava ali a humildade do pródigo arrependido que retornara, desejando ser só um empregado da casa, a humildade do pai que na sua grandeza, nas suas razões, abraça o filho, beija o filho, concede perdão e graça ao seu filho. Mas a parte da festa fora de casa tinha alguém soberbo, arrogante e se achando superior até mesmo ao pai, ao ponto de repreender o pai. Quanto aos fariseus, sabemos que humildade não é o forte deles. Conhecemos a história. Jesus tratou com muitos deles e a humildade nunca foi o seu forte. O dedão sempre foi apontado para os erros dos outros e até procuraram achar erros na pessoa de Jesus. Irmãos, na verdade, o filho mais velho estava com ciúme e inveja do irmão. Ele nunca quebrou uma ordem ou mandamento do pai, conforme ele disse, mas não obedece à ordem do pai para entrar na casa. Verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo. Está quebrando o mandamento do pai. Meu filho, vamos entrar. Meu filho, venha se alegrar. Meu filho, seu irmão voltou. Arrependido, quebrantado, reconhecendo que errou, que pecou contra o céu, e diante de cada um de nós, vamos entrar. Mas no seu orgulho, ele não entrou. Um pregador inglês chamado William Seckler disse: quando alguém se acha um Deus para si mesmo, ele se torna um demônio para os outros. Então, o espírito farisaico deste jovem, do irmão mais velho, o irmão fariseu, é despido de humildade, como era despido o espírito de todo fariseu conhecido, não arrependido, não lavado pelo sangue de Cristo. Mas a gente aprende que o irmão fariseu é um homem que se afasta da comunhão. Os versos 21 a 24, comunhão com quem? Com o irmão rebelde, comunhão com o irmão pródigo, comunhão com o irmão que desperdiçou os bens da casa de seu pai com meretrizes, vivendo dissolutamente. Eu querer comunhão com um deste, embora diga arrependido, embora se diga quebrantado, embora se diga e clame por perdão, que chega aqui dizendo que quer ser um empregado da casa, mas é tratado com honras, eu comunhão com este? Nem pensar. Esta era a visão dele. Do verso 21 ao verso 24, a gente encontra as palavras: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, diz o texto. Na sua misericórdia, irmãos, o pai perdoou o seu filho.
abraçou o seu filho. O pródigo nunca deixou de ser filho de seu pai, assim como nenhum filho de Deus jamais deixará de ser filho de Deus. Mas o filho mais velho diz ao pai: nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Aprendam aqui o seguinte: trabalhava para o pai com interesse e esperando receber algo de volta. E estava com o pai não pela comunhão, mas visando mais tarde uma recompensa. A resposta do pai está no verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas ele não via assim. Ele morava com o pai, mas sabia pouco do pai. Estava com o pai, mas não conhecia o coração do pai. Isso revela a falta de comunhão. Comunhão significa ter em comum. Comunhão é compartilhar. Trabalhava para o pai, mas não tinha intimidade com o pai. Não conhecemos muitos crentes assim? Está com o pai, tem o pai, mas não conhece o coração do pai? Muitas vezes o meu proceder e o seu proceder se assemelha como alguém que não conhece o coração de Deus. Se assemelha a alguém que está com Deus, mas não conhece o Deus que tem, nem o Deus que é. Semelhante. Muitas vezes, irmãos, parece que não conhecemos o coração do nosso Pai. Parece que não temos comunhão com Ele. Trabalhamos para Ele, mas não temos intimidade com Ele. Somos um obreiro ou obreiros sem intimidade com o Pai. Isto é muito perigoso. Olhem a lição aqui. Este jovem morava com o seu pai, mas sabia pouco do coração de seu pai. Trabalhava para o seu pai, mas não tinha comunhão com o seu pai. Estava com o seu pai, convivia com o seu pai, mas não tinha intimidade com seu pai. Isto é muito sério naquilo que diz respeito à minha pessoa e ao meu Deus, ao meu Pai, Senhor e Salvador, e à minha pessoa, a você e a sua relação com Deus. Que não seja uma relação mecânica, obrigatória, pesarosa, farisaica, mas seja uma relação de intimidade, de aproximação, de coração para coração, porque Deus pega o nosso coração e nos dá o seu coração, se mostra para cada um de nós e deseja que a gente também se mostre para Ele. Deus quer um vínculo de aproximação conosco, de intimidade conosco, mas temos aqui convivência sem intimidade, convivência sem reconhecimento ou conhecimento. Temos aqui um processo mecânico, um cotidiano sem prazer, sem intimidade. Se tivesse comunhão com o Pai, este jovem entenderia o porquê do procedimento do Pai. Irmãos, se nós conhecermos o nosso Deus, conforme mostra a sua palavra, se tivermos intimidade com Ele, se buscarmos conhecê-lo mais e mais a cada dia, nós vamos entender, vamos aceitar e vamos reconhecer do porquê Deus muitas vezes procede assim ou não procede da seguinte forma. Se este jovem conhecesse o coração do Pai, saberia, entenderia o porquê do procedimento do Pai. Saberia que seu Pai não teria outra reação senão aquela: alegrar-se com a volta de seu filho e festejar a volta do seu filho. Saberia que aquela festa de comunhão sempre esteve nos planos do Pai, por aquele pecador, seu filho, que se arrependeu. Se buscasse comunhão, ou se conhecesse o que é comunhão, se não se afastasse dela, entraria na casa e se alegraria pela volta de seu irmão, se alegraria com seu pai, participaria de toda aquela alegria, de todo aquele festejo. Mas é um homem que se afasta da comunhão.
Como é um homem que não quer comunhão, que não busca comunhão, não escuta o coração do Pai, não reconhece a atitude do Pai, não aceita a sua bondade e muito menos perdoa a seu irmão. O seu espírito é farisaico e zela pela facção, pela separação, pelo isolar-se. Eu estou certo, como fez Elias, e todos errados. Eu sou o único certo da terra. Facção, irmãos, não vem de Deus. Facção entre irmãos. Rejeitar o arrependido não é coisa de Deus. Rejeitar quem se quebranta perante ele, não se alegrar com isso, é ter espírito fariseu. Nós oramos por salvação, nós oramos que as pessoas se quebrantem, nós oramos que as pessoas busquem a Deus, nós torcemos, apelamos, rogamos por salvações, e quando elas acontecem, somos frios, gelados, arredios, e às vezes não queremos nem comunhão com a pessoa que procedeu assim. Pode acontecer o mesmo conosco, viu, irmãos? Pode acontecer o mesmo conosco e comigo que estou pregando esta mensagem. Cada um de nós deve vigiar para não sermos como este irmão. Às vezes, nós somos irmãos sem comunhão, igreja sem comunhão, servos sem comunhão com Deus, sem conhecer o coração do nosso Pai. E eu encerro com uma pergunta: por que Jesus contou esta parábola? Para desmascarar a hipocrisia dos religiosos da época, os fariseus. Veja o verso 1 e veja o verso 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele conta a parábola da ovelha perdida e a alegria daquele que a encontrou. A parábola da dracma e a alegria daquela que a encontrou. A parábola do filho pródigo e a alegria do pai pelo retorno do filho. Mas o James Braga, ele diz que esta parábola do filho pródigo mostra dois homens, duas classes de indivíduos nesta terra, ou até dentro da igreja. O primeiro indivíduo é o pecador confesso, arrependido, quebrantado, que procura a Deus, apesar de errado. Procura a Deus para se acertar com Deus. Arrependido e quebrantado é o primeiro indivíduo. O segundo indivíduo é aquele que, embora pecador, se acha tão justo e melhor que os outros, que não se arrepende e não reconhece que está errado. Qual dos dois nós somos? Qual dos dois é você? O pecador confesso, arrependido, que busca a Deus, ou o pecador que se acha tão justo, melhor que os outros, não reconhece o seu pecado? Que Deus abençoe a sua palavra em seu coração. Tudo de bom para os irmãos e a amada igreja do Senhor. Seja minha